Minha família exigiu que eu hospedasse o casamento do meu irmão queridinho na minha oficina depois de terem me renegado. Eu recusei, então eles planejaram me emboscar com 200 convidados. Minha família exigiu que eu organizasse o casamento do meu irmão filho dourado na minha oficina depois que me deserdaram. Recusei, então eles planejaram me atacar com 200 convidados. Eles nunca viram meu encontro de motoqueiros chegando. O mundo fica quieto quando trabalho. Não silencioso, nunca silencioso, mas quieto. O chiado agudo do soldador TIG se transforma numa espécie de meditação. O barulho rítmico de um martelo no aço se torna uma batida do coração, e o sibilo abrasivo da esmerilhadeira é apenas o mundo respirando. Numa boa manhã de domingo, com o sol do Texas começando a esquentar a poeira fora das minhas portas de enrolar, essa quietude é a coisa mais próxima que tenho de uma igreja. Meu santuário cheirava a óleo de motor, metal quente e couro. A Santíssima Trindade da minha ressurreição. Estava fazendo um cordão de solda ao longo da espinha de um quadro Ardail customizado, um rio de prata derretida que manteria a vida de um homem unida a 80 milhas por hora. Precisão. Controle. Tudo que minha vida antiga não tinha. Meu telefone, que geralmente mantinha enterrado sob uma pilha de panos engraxados, começou a vibrar na bancada. As vibrações eram raivosas, insistentes, cortando através da calma. Levantei minha máscara de solda, deixando a luz subitarder nos meus olhos e suspirei. Provavelmente Sal, meu sócio, querendo saber se eu queria tomar uma cerveja mais tarde. Limpei as mãos num pano, deixando uma mancha de graxa preta, e peguei o telefone. O nome na tela não era Sal. Era um nome que não via há uma década. Um fantasma de uma vida que havia incendiado e deixado para morrer. Eleanor. Não mamãe. Minha mente se recusava a fazer essa conexão mais. Deixei vibrar mais algumas vezes, um joguinho mesquinho de poder, só para mim mesmo. Finalmente, toquei na tela. Sim. Minha voz estava áspera, enferrujada pelo desuso em qualquer conversa que não fosse sobre relações de marcha ou códigos de tinta. Asher? Querido, é você? Sua voz era exatamente como eu me lembrava. Um gotejamento lento de mel sulista, espesso e enjoativo, projetado para esconder o veneno por baixo. Era a voz que podia convencer um santo a pecar e um pecador a pensar que estava salvo. Sei quem é. O que você quer, Eleanor? Disse, me encostando na bancada. O quadro de aço em que estava trabalhando se sentia frio e sólido contra minhas costas, uma força de aterramento. Oh, sempre tão direto, ela riu nervosamente, um som como pequenos cacos de vidro quebrando. Uma mãe não pode ligar para seu filho depois de todo esse tempo? Uma década não é todo esse tempo, é uma declaração. Você fez a sua. Recebi a mensagem. Então, novamente, o que você quer? Ela suspirou, uma longa exalação teatral projetada para transmitir imenso sofrimento. É seu irmão, Asher. Trevor. Ele vai se casar. Com a garota mais maravilhosa, Annabelle. O pai dela é um peixe grande no mercado imobiliário de Dallas. Muito tradicional. Muito respeitável. A ênfase não foi acidental. Respeitável era a palavra que meu pai, Edward, havia usado como um porrete para me bater toda a minha vida. Eu não era respeitável. Trevor, a criança dourada com seu diploma em finanças e seu escritório executivo, era a própria definição disso. Bom para ele, disse, meus olhos derivando para o projeto de um motor V-twin na parede. Mande meus cumprimentos. Já estava me movendo para encerrar a ligação. E espere. Querido. É por isso que estou ligando, ela ronronou, e pude sentir a armadilha se fechando. Decidimos fazer o casamento na sua linda propriedade. É tão grande e rústica, tão autêntica. Será a maneira perfeita de trazer toda a família de volta. Um novo começo. A chave inglesa na minha mão escorregou e bateu no piso de concreto. Desculpe? Seu pai e eu estávamos dizendo, é hora de deixar o passado no passado. E já que você tem todo esse espaço, pensamos, por que não? É perfeito. Estamos pensando em 20 de setembro. Encarei o telefone, o nome Eleanor na tela. Ela não estava apenas ligando para me informar. Estava ligando para anunciar uma invasão. Uma ocupação. Ela pensou que após 10 anos me deixando para morrer, podia simplesmente voltar dançando e reivindicar minha terra, minha paz, minha quietude como dela. Ela pensou que eu ainda era o garoto que havia jogado fora. Por um momento, fiquei sem palavras. A pura audácia inaudita disso foi como um golpe físico tirando o ar dos meus pulmões. Minha propriedade inteira. A casa que construí com minhas próprias mãos. A oficina que era o coração do meu negócio. Os acres de terra que representavam uma década de suor e sacrifício estava sendo reduzida a um local de festa. Um acessório para sua reunião familiar perfeita. Não, disse, a palavra era plana, dura e final. Como uma porta de aço batendo. Houve um momento de silêncio atordoado do outro lado da linha. O que? O que você disse? Eu disse não. Esta é minha casa, meu negócio. Não é seu espaço para eventos. Vocês não podem fazer o casamento aqui. Asher, não seja egoísta, ela respondeu bruscamente, a máscara da mãe amorosa escorregando completamente. Isto é para seu irmão. Isto é para a família. Que família? Gritei de volta, minha voz subindo. A família que me disse que eu era uma desgraça?
Aquela que não ligou, mandou mensagem, ou mesmo mandou um maldito cartão de Natal em 10 anos. Essa família? Ouvi um som de arrastar, então uma nova voz, uma que gelou meu sangue mesmo no calor do Texas. Era meu pai, Edward. Seu tom era frio e afiado como uma navalha. Deixe-me falar com ele, Eleanor. Uma pausa. Asher, você está envergonhando sua mãe. Não foi uma saudação. Foi uma afirmação imediata de autoridade, uma tentativa de me colocar de volta no meu lugar como uma criança rebelde. Ela está se envergonhando sozinha, retruquei, meus nós dos dedos brancos enquanto agarrava o telefone. Escute-me, e escute bem, ele disse, sua voz baixando para um rosnado baixo e ameaçador. Os convites foram impressos, 200 deles, com seu endereço. O pai de Annabelle, um homem que você faria bem em impressionar, está esperando um casamento bonito e rústico na propriedade do irmão do futuro genro. Você não vai fazer esta família de tola. Você não vai me fazer de tolo. A ameaça pairou no ar, espessa e sufocante. Isso não era um pedido. Era um comando apoiado pelo peso da vergonha pública. Eles pensaram que ainda me conheciam, o garoto que faria qualquer coisa para evitar uma cena, que engolia seu orgulho para manter a paz. Estavam contando com isso. Esta é minha propriedade, Edward, disse, minha voz perigosamente quieta. Se vocês pisarem nela sem minha permissão, isso se chama invasão de propriedade. Ele realmente riu, um som curto e feio de latido. Não seja criança. Você acha que pode dispensar 200 convidados, incluindo algumas das pessoas mais influentes de Dallas? Você se importa demais com esse negociozinho seu, com sua reputação. Você não ousaria. Vamos fazer este casamento no seu lugar, quer você goste ou não. Tivemos em 20 de setembro. Limpe o lugar um pouco. Parece terrível nas fotos que Trevor nos mostrou. A linha ficou muda. Fiquei lá parado, o silêncio da oficina voltando, mais alto que antes. Minhas mãos estavam tremendo, não de medo, mas de uma raiva vulcânica que havia estado adormecida por uma década. Eles não haviam apenas cruzado uma linha. Haviam redesenhado todo o mapa do nosso conflito, encenando sua batalha final no meu território. Meu telefone vibrou novamente. Uma mensagem de texto. Era de Trevor. Ouvi que você está sendo difícil. Apenas aceite. Mal posso esperar para mostrar ao meu futuro sogro sua pequena toca de macaco da graxa. Não estrague isso para mim. Minha toca de macaco da graxa. O negócio dele. Minha vida, um trampolim para a dele. Essa foi a gota d'água. A raiva se solidificou em algo frio, duro e afiado. Um plano. A memória dolorosa. O eco do ultimato do meu pai e o texto condescendente de Trevor me mandaram de volta no tempo. O cheiro de óleo e aço na minha oficina de repente pareceu o cheiro do meu quarto de adolescente, um espaço que havia convertido num laboratório improvisado de peças de motocicleta e sonhos. Caminhei até minha bancada, minha mão traçando a cicatriz na madeira onde havia derrubado um bloco de motor quente anos atrás. O passado não estava morto. Estava apenas esperando, pronto para te atacar. Eu tinha 17 anos. Havia passado um verão inteiro reconstruindo um motor Harley Davidson choveriado enferrujado de 1978 que comprei com dinheiro de cortar grama. Havia desmontado peça por peça, limpado cada pistão, polido cada válvula, e remontado com uma reverência que a maioria dos garotos da minha idade reserva para videogames. O dia que finalmente consegui fazê-lo ligar. O rugido gutural e que balançava a terra foi o som mais bonito que já ouvi. Era o som da criação. Corri para dentro de casa, minhas mãos pretas de graxa, meu rosto radiante. Pai, você tem que ver isso. Funciona. Meu pai, Edward, estava em sua poltrona de couro, lendo o Wall Street Journal. Ele não olhou para cima. Trevor, em casa de seu primeiro ano de faculdade para pré-direito, estava largado no sofá, sorrindo com desdém. Edward, ele está falando com você, minha mãe instigou gentilmente. Meu pai lentamente baixou seu jornal, seus olhos escaneando minha camiseta e jeans manchados de graxa com desgosto aberto. Ver o quê, Asher? Que você transformou seu quarto num ferro velho? Não, o motor. Eu o reconstruí. E está funcionando. Ele me seguiu até a garagem, seus sapatos caros fazendo barulho nas porcas e parafusos espalhados no chão. Apontei para o magnífico coração pulsante de aço no suporte do motor. Ele o encarou por um longo momento. Esperei, meu peito apertado, com uma necessidade desesperada por uma única palavra de aprovação. Isto, ele finalmente disse, sua voz plana e desprovida de emoção, é um hobby sem futuro para a classe baixa. Você está coberto de sujeira. Você cheira a posto de gasolina. Seu irmão está aprendendo sobre delitos e contratos e você está brincando com sucata. É isso que você quer ser? Um macaco da graxa. Trevor riu debochadamente da porta. Deixe ele em paz, pai. Alguém tem que consertar nossos carros quando quebram. A humilhação foi uma queimadura física. Esse foi o dia que percebi que não era apenas uma decepção. Eu era uma espécie diferente para ele. Era um fracasso na sua narrativa de sucesso. A explosão final veio um ano depois. Havia sido aceito num instituto técnico prestigioso para engenharia automotiva e de motocicletas. Também havia sido aceito na Universidade Estadual para um diploma geral em negócios, a escolha dele.
O confronto aconteceu em seu escritório, uma sala cheia de livros de direito e fotos de Trevor. Não vou, disse a ele, segurando a carta de aceitação do Instituto Técnico. Vou para aqui. E isto é o que amo. Seu rosto, que havia estado impassível, ficou de um tom escuro e perigoso de vermelho. Você vai para a Universidade Estadual. Você vai conseguir um diploma respeitável. Nenhum filho meu será uma desgraça de colarinho azul. É minha vida, gritei, as palavras se rasgando de mim. Por que você odeia tudo que me importa? Porque o que te importa é sem valor, ele rugiu, se levantando tão rápido que sua cadeira arranhou no piso de madeira. É sujeira e barulho e um beco sem saída. Você tem uma escolha, Asher. Ou você se matricula no programa de negócios até o fim desta semana ou você sai desta casa. Não vamos apoiar um fracasso. Encarei ele e minha mãe parada silenciosamente ao seu lado, seu rosto uma máscara de compliance dolorida. Olhei para as fotos de Trevor na parede, sorrindo em sua jaqueta da equipe de debate. Eu era um erro na equação perfeita deles. Tudo bem, sussurrei, meu coração partindo. Naquela noite, empacotei uma mala. Meu pai ficou na varanda enquanto caminhei para minha caminhonete surrada. Ele não disse tchau. Apenas me entregou uma pequena caixa lacrada. Sua mãe queria que você tivesse isso. Então ele se virou e voltou para dentro, fechando a porta na minha infância. A memória era tão vívida que fez o ar na minha oficina parecer fino. Eles pensaram que eu ainda era aquele garoto de 18 anos sem nada além de uma caminhonete e um coração partido. Não tinham ideia de quem me tornei no fogo em que me jogaram. Minhas mãos ainda estavam tremendo, mas a raiva estava começando a esfriar, cristalizando em algo afiado e focado. Caminhei até a pia industrial no canto da oficina e esfreguei a graxa das minhas mãos, observando os redemoinhos pretos desaparecerem pelo ralo. Precisava de uma cabeça limpa. Precisava de um plano. E precisava de Sal. O plano de contravenção. Disquei o número dele. Ele atendeu no segundo toque. Ei, não me diga que você já terminou o tanque de combustível para a Chopper 69. Está me fazendo parecer mal. Esqueça a Chopper, disse, minha voz tensa. Preciso que você venha para a oficina. Agora. A falta de brincadeira no meu tom deve ter o alertado. O que há de errado? Você soa como se alguém tivesse riscado sua moto. Pior. Minha família fez contato. Houve uma pausa, depois um assobio baixo. A Santíssima Trindade do não? Seu pai, mãe e irmão bolas douradas? Depois de 10 anos? Isso não pode ser bom. Estou indo. 20 minutos depois, a F-150 suja de lama de Sal rugiu até a oficina. Sal era o oposto de mim em muitos aspectos. Enquanto eu era quieto e metódico, ele era alto, impulsivo, e tinha a franqueza alegre do ex-mecânico do exército que era. Nos conhecemos num show de motos anos atrás e nos conectamos por um ódio compartilhado por peças baratas e motociclistas pretensiosos. Ele era meu sócio, meu melhor amigo, e o irmão que escolhi. Ele entrou na oficina, deu uma olhada no meu rosto, e seu sorriso desapareceu. Droga, Ash. É ruim, hein? Entreguei meu telefone e deixei ele ler a mensagem de Trevor. Seu rosto escureceu. Toca de macaco da graxa? Aquele parasita fiduciário. Do que se trata isso? Relatei a ligação telefônica, o anúncio do casamento, a exigência de usar minha propriedade, e o ultimato do meu pai. Enquanto falava, a expressão de Sal mudou de descrença para fúria pura e inadulterada. Você está brincando comigo? Ele explodiu, andando de um lado para outro no piso de concreto. Eles te expulsam, te deixam sem nada, e agora querem dar uma festa no palácio que você construiu do lixo deles? Nem pensar. Absolutamente não. Eles já imprimiram os convites, Sal. Estão planejando simplesmente aparecer com 200 convidados. Deixe eles, ele rosnou. Ainda tenho alguns amigos no departamento do xerife local. Podemos ter uma frota de viaturas aqui para cumprimentá-los. Não é tão simples, disse, balançando a cabeça. Meu pai é um mestre da percepção pública. Ele inventaria uma história para me fazer parecer um monstro. Ele mencionou o pai de Annabelle. Algum peixe grande. Isso é sobre aparências. Sal parou de andar e me olhou. Um sorriso lento e perigoso se espalhando pelo rosto dele. Oh, é sobre aparências, é? Bom. Esse é um jogo que dois podem jogar. Ele bateu um dedo na têmpora. Isso está acima do meu salário, meu amigo. Isso requer um especialista. Isso tem a marca de justiça criativa do tio Ben escrita por toda parte. Tio Ben. Benício Ben Garza. O tio de Sal era um juiz aposentado do Tribunal Distrital, uma lenda local conhecida por sua mente legal afiada e sua absoluta intolerância para bullies. Ele havia se simpatizado comigo anos atrás, respeitando, como ele dizia, um homem que constrói coisas com suas próprias mãos. Você acha que ele ajudaria? Perguntei. Ajudar? Ele vai se deliciar com isso. Esse é exatamente o tipo de luta justa que ele ama agora que não está mais no banco. O sorriso de Sal aumentou. E você sabe com o que devemos começar? A sujeira real. A coisa que é pior que eles serem babacas colossais. Meu coração martelou contra minhas costelas. Sabia exatamente o que ele queria dizer.
A herança. Bingo, Sal disse, batendo no meu ombro. Vamos desenterrar aquele baú do tesouro de traição que você tem enterrado no sótão. É a hora de carregar os canhões. A descoberta devastadora. O sótão da minha pequena casa autoconstruída não era um lugar de memórias esquecidas. Era um túmulo. Guardava os poucos remanescentes de uma vida que havia intencionalmente enterrado. Seguir Sal pelas escadas rangentes foi como um descenso ao meu próprio passado. O ar estava espesso com um cheiro de madeira velha, poeira e tempo. Tem certeza de que sabe onde está? Sal perguntou, sua voz abafada no espaço fechado. Ele jogou o feixe de sua lanterna através de pilhas de revistas antigas de motocicleta e caixas de peças sobressalentes. Está aqui, disse, minha voz quieta. Só abri uma vez. Apontei para um canto escuro. Escondido atrás de um tanque de gasolina vintage Triumph estava um baú militar velho. Era a caixa que meu pai havia me entregado na noite que me expulsou. Havia dirigido para um motel naquela noite, e no silêncio estéril do quarto, havia arrancado a tampa. Não continha fotos ou lembranças. Continha papéis, documentos financeiros, cartas, coisas que um jovem de 18 anos não podia compreender completamente, mas sabia que eram importantes. Havia olhado para eles, sentido uma mistura confusa de raiva e luto, e então os trancado, decidindo construir um futuro em vez de me debruçar sobre um passado doloroso. Arrastamos a caixa pesada para o centro do chão do sótão. As fechaduras de metal estavam enferrujadas. Sal produziu uma chave de fenda do bolso. Ele nunca estava sem uma ferramenta, e com um estalo afiado, a fechadura cedeu. O cheiro de papel envelhecendo encheu o ar. Estendi a mão para dentro, minhas mãos tremendo ligeiramente. E puxei um envelope manila grosso. Espalhei o conteúdo pelo piso empoeirado, o feixe da lanterna iluminando as palavras que haviam mudado minha vida. Sal se ajoelhou ao meu lado, sua energia usual barulhenta substituída por um silêncio pesado. Santo inferno, ele sussurrou. Lá estava em preto e branco. Uma carta formal de um escritório de advocacia, datada de 10 anos atrás. Era do advogado da propriedade da minha madrinha, uma mulher gentil que havia falecido quando eu tinha 17 anos. Detalhava um fundo fiduciário que ela havia deixado para mim, uma quantia de quase $250 mil, explicitamente designada para minha educação e empreendimentos futuros. Ao lado estavam os outros documentos. Extratos bancários. Uma cópia de um processo legal que meu pai havia movido, peticionando ao tribunal para se tornar o único administrador do fundo, citando minha menoridade e falta de acume financeiro. E então, a peça final e condenatória de papel. Um registro de transação, datado apenas 2 meses antes do meu 18º aniversário, mostrando toda a quantia, $247.850,34 para ser exato, sendo transferida do fundo fiduciário para uma conta de investimento privada mantida exclusivamente em nome do meu pai. Ele não apenas te expulsou, Sal disse, sua voz tremendo com uma fúria quieta que nunca havia ouvido dele antes. Ele te roubou até o último centavo. Ele pagou a faculdade chique de Trevor e seu primeiro apartamento com seu dinheiro. O dinheiro que sua madrinha deixou para você. Apenas encarei os papéis, a traição de uma década parecendo tão fresca e crua quanto uma ferida aberta. Todos aqueles anos que lutei, trabalhando 2 empregos, dormindo na minha caminhonete algumas noites, economizando cada centavo para comprar meu primeiro conjunto de ferramentas, para dar entrada nesta terra, tudo enquanto ele estava sentado numa fortuna que era legitimamente minha. Tem mais, disse, minha voz rouca. Puxei outro envelope menor do fundo do baú. Era uma carta manuscrita, da minha mãe. Só havia passado os olhos antes, a linguagem florida e a autopiedade sendo demais para suportar na época. Li em voz alta, as palavras com gosto de cinzas na minha boca. Meu querido Asher, seu pai e eu decidimos que isso é para o melhor. Um jovem como você, com suas inclinações, não podia ser confiado com uma quantia tão grande. Você só teria desperdiçado com seus hobbies barulhentos e sujos. Movemos para um lugar seguro, onde pode ser usado para o bem de toda a família. A educação de Trevor é tão importante, e isso garantirá que ele tenha as melhores oportunidades. Um dia, quando você for mais maduro, entenderá que isso foi um ato de amor. Sal soltou uma longa sequência viciosa de palavrões. Um ato de amor? Essa não é uma carta, é uma confissão. Eles não apenas roubaram seu dinheiro, Ash. Eles escreveram por que fizeram isso. Eles justificaram. Ele olhou da carta para mim, seus olhos flamejando. Tio Ben não vai apenas amar isso. Ele vai construir uma fogueira legal e jogar toda a sua maldita família nela. A estratégia é legal. O escritório doméstico do juiz Benício Garza era o oposto polar da minha oficina. Onde eu tinha aço e graxa, ele tinha mogno e livros antigos. O ar cheirava a couro e tabaco de cachimbo, um aroma de autoridade silenciosa e pensamento considerado. Ele se sentou atrás de uma mesa grande e imponente, seu rosto um mapa rodoviário de linhas severas que podiam se quebrar num sorriso surpreendentemente caloroso. No momento, não havia sorriso. Ele examinou os documentos espalhados pela mesa através de um par de óculos de meia-lua, seu silêncio mais intimidador que qualquer grito poderia ser. Sal e eu sentamos de frente para ele, esperando o veredicto. Finalmente, ele tirou os óculos e esfregou a ponte do nariz. Bem, ele disse, sua voz um rosnado baixo. Em 30 anos no banco, vi muita feiura. Mas há um círculo especial no inferno para pessoas que roubam de seus próprios filhos. Então temos um caso? Perguntei, me inclinando para a frente. Um caso?
Ele soltou uma risada curta e seca. Filho, você tem uma granada de mão. Esta carta da sua mãe é o que nós na profissão legal chamamos de arma fumegante. Ou neste caso, um cofre fumegante. Ele bateu nos extratos bancários. O problema, como você pode suspeitar, é o Estatuto de Limitações na acusação criminal de roubo. Provavelmente expirou. Meu coração afundou. Então não há nada que eu possa fazer? Não disse isso. Um lampejo de sorriso finalmente apareceu. O Estatuto Criminal pode ter ido. Mas o Estatuto para Fraude Civil, especialmente quando envolve um dever fiduciário, como um pai agindo como administrador para uma criança, é um animal diferente. Frequentemente pode ser argumentado que o relógio não começa a correr até o momento em que você descobriu a fraude. Podemos fazer um caso muito forte de que você, um garoto de 18 anos em angústia, não podia possivelmente ter entendido esses documentos até agora, com conselho adequado. Sal sorriu. Então podemos processá-los. Podemos processá-los até o próximo século, bem confirmou. Pelo valor original, mais 10 anos de juros, mais danos punitivos pela conduta fraudulenta. Vamos arquivar, mas vamos mantê-lo selado. Eles não vão ver chegando até querermos que vejam. Senti uma onda de adrenalina, de poder. Era a primeira vez em todo esse assunto que não me senti na defensiva. Mas apenas processá-los não é suficiente, disse, pensando na ameaça do meu pai. Ele está certo sobre uma coisa. Eles estão contando comigo não querendo causar uma cena. Estão planejando me atacar. Ben recostou na cadeira, juntando os dedos. De fato. Então você não apenas constrói uma parede legal para mantê-los fora. Você tem que virar a própria arma deles, a aparência pública, contra eles. Eles querem aparecer num casamento esperando um cenário quieto e rústico para sua exibição de valores familiares tradicionais. Seus olhos brilharam com uma luz familiar e travessa. Então você não dá a eles um cenário quieto. Você dá a eles o oposto. Uma ideia, selvagem e bonita e terrível, começou a se formar na minha mente. Nasceu do barulho, da rebelião, da própria cultura que eles desprezavam. Eles odeiam meu negócio, disse, pensando alto. Odeiam o barulho, o couro, todo o mundo motoqueiro. Acham que é classe baixa. E exatamente, bem disse, assentindo. Então e se, em 20 de setembro, quando eles aparecerem com seus 200 convidados em vestidos pastéis e ternos Sersuquer, não encontrarem um campo vazio esperando pelo buffet? Olhei de bem para Sal, meu próprio sorriso começando a igualar os deles. E se eles caminharem para o meio de um encontro massivo de motoqueiros de fim de semana e arrecadação de caridade para veteranos? Sal começou a rir, um som profundo e estrondoso que encheu o escritório forrado de mogno. Oh, isso é sujo. E isso é bonito. O Freedom Ride, disse, o nome vindo instantaneamente. Canos altos, música rock, 1000 motocicletas, e uma faixa gigante no portão da frente que diz que toda a arrecadação vai para programas de apoio a veteranos. Ben bateu as mãos como se fosse um martelo de juiz. Brilhante. Absolutamente brilhante do ponto de vista legal. Eles não podem contestar um evento beneficente, especialmente um voltado para veteranos. Soariam como monstros. Podemos agilizar as licenças. Vamos deixar tudo à prova de falhas. Ele apontou um dedo para mim. Eles querem confiscar sua propriedade? Tudo bem. Vamos garantir que, quando chegarem, nem reconheçam o lugar. As semanas que antecederam o dia 20 de setembro foram uma aula magna de guerra psicológica, travada principalmente por e-mail e caixa postal. Minha família, completamente alheia à tempestade que eu estava preparando, começou uma campanha de escalada, convencida de que poderia me quebrar por pura pressão constante. Começou com os e-mails de Eleanor. O assunto era sempre algo meloso, tipo pensando em você ou lembranças doces. O conteúdo era uma série de fotos antigas da família, cuidadosamente selecionadas para provocar a maior culpa possível. Essa foi aos 6 anos, com um sorriso banguela, entre meus pais. Ali estava Trevor e eu no Natal, ele segurando uma bicicleta nova, eu com um jogo de chaves de boca que tinha implorado. Cada foto era uma lembrança de um tempo antes de, aos olhos deles, eu ter virado um problema. O subtexto era claro. Esta é a família que você está traindo. Esta é a felicidade que você está destruindo. Encaminhei cada uma delas para o tio Ben com uma anotação, mais para o dossiê de estresse emocional. Depois veio a próxima fase do ataque. Eu estava embaixo do chassi de uma Panhard 54 quando um BMW branco e reluzente, que eu não reconheci, parou na oficina. Uma jovem desceu. Estava impecavelmente vestida, completamente fora de contexto entre tanques de solda e blocos de motor. Asher? Ela perguntou, a voz clara e confiante. Deslizei para fora debaixo da moto e me levantei, limpando as mãos. Posso te ajudar? Sou eu, Melanie. Melanie Hillands. Nossos pais estão no mesmo clube de investimentos. Nós nos conhecemos anos atrás na festa de Natal do Country Club. A lembrança era vaga, mas o propósito da visita era cristalino. Uma armadilha de charme. Ela era linda, carismática, e uma emissária perfeita do mundo ao qual eles queriam que eu pertencesse. Ouvi dizer que você estava de volta à cidade e precisei passar aqui, disse ela, os olhos fazendo uma varredura ensaiada da minha oficina. Uau, é uma estrutura e tanto que você tem aqui. Eu sei que te mandaram, falei, minha voz educada, mas firme, cortando a encenação.
Diga ao meu pai que as táticas dele estão tão enferrujadas quanto a Chevalier 72 dele. Não estou interessado. Mas foi gentil da sua parte tentar. O sorriso dela vacilou, substituído por uma faísca de irritação. Ela não estava acostumada a ser dispensada. Saiu sem dizer mais nada. A tentativa foi tão transparente que quase soou como insulto. A jogada final, e a mais ousada, veio uma semana depois. Recebi uma notificação do meu banco. Uma cobrança de $50.000 da Elite Catering em Diventes. Meu sangue gelou. Liguei para o banco, o coração disparado. O atendente explicou que a cobrança foi feita em um cartão de crédito conjunto que eu tinha com meu pai. Um cartão que eu não usava desde a adolescência. Que eu tinha esquecido que existia. Ele ainda era o titular principal e autorizou a transação. Era o depósito integral, e não reembolsável, do buffet do casamento de Trevor. Senti uma onda de náusea. Eles estavam tentando me prender financeiramente. Me tornar um investidor involuntário da minha própria invasão. Uma vez que meu dinheiro estivesse envolvido, eles achavam que eu não teria escolha senão ceder. Sal me encontrou sentado no meu escritório, encarando o extrato bancário na tela. O que foi agora? Perguntou. Apontei para a tela. Ele leu e soltou uma sequência de palavrões. Filho da mãe. Isso é maldade em outro nível, Ash. Tática clássica, falei, com a voz oca. Te tornar cúmplice da própria ruína. Nesse momento meu celular vibrou. Uma notificação do Instagram. Trevor tinha postado uma nova foto. Era uma imagem da minha oficina, claramente tirada da estrada, com o pôr do sol ao fundo. A legenda dizia: reconhecimento pré-casamento no lugar do meu irmãozinho. Tem estrutura boa. Mal posso esperar para dar uma bela limpada e colocar um pouco de classe de verdade aqui pro grande dia. Desculpa, cunhada, pelo clima rústico. A gente vai deixar respeitável. Hashtag família em primeiro lugar, hashtag preparação de casamento, hashtag acertando as coisas. Os comentários dos amigos bajuladores já estavam chegando. Mostrando como se faz, Trell. Nada como uma família forte para consertar uma ovelha negra. Aquilo foi o limite. Eles não estavam apenas me pressionando. Estavam reescrevendo minha história em público. Me pintando como um projeto de redenção. Encaminhei tudo. O extrato do banco. O print da postagem. Para o tio Ben. Depois, abri o site oficial do Freedom Ride Charity Bash. O relógio estava correndo. Eles achavam que estavam construindo uma panela de pressão para me quebrar. Não sabiam que eu usava essa mesma pressão para alimentar uma bomba. A cobrança fraudulenta do buffet e o post público de Trevor foram as declarações finais de guerra. Não havia mais espaço para dúvidas. Nenhuma esperança de uma resolução pacífica. Minha família deixou claro que não me via como uma pessoa. Mas sim como um obstáculo a ser vencido. Um ativo a ser tomado. O tempo de defesa havia acabado. Era hora de partir para o ataque. As 2 semanas seguintes foram um turbilhão de ação controlada e precisa. Minha oficina, normalmente um lugar de criação solitária, virou centro de comando. Durante o dia, continuei trabalhando nas encomendas de motos. À noite, com Sal e no telefone com o tio Ben, colocávamos cada peça do nosso contra-ataque no lugar. Primeiro, o escudo legal. Tio Ben, com a eficiência implacável de um juiz experiente, redigiu uma série de documentos. Entramos com os pedidos de licença para o Freedom Ride Charity Bash, especificando a data, estimativa de público, conservadoramente 500 pessoas, e objetivo beneficente. Com algumas ligações de um juiz aposentado para o cartório do condado, as licenças foram aprovadas em tempo recorde. À prova de falhas. Depois contratamos uma equipe profissional de segurança, comandada por um ex-fuzileiro naval que serviu com Sal. Eles não eram simples seguranças. Eram especialistas em controle de multidão e desescalada de conflitos. Caminhei pela propriedade com o chefe deles, um homem que parecia uma máquina de refrigerantes chamada Ankh, mostrando o único ponto de entrada e os melhores lugares para os postos de controle. Ele apenas assentiu, com um sorriso sombrio no rosto. Não se preocupe, Sr. Hall. Ninguém passa pelo meu portão se não estiver na lista. Então veio o coração da operação, o próprio Rally. Liguei para Stites, presidente do maior motoclube de veteranos do estado. Montei uma moto customizada para ele há alguns anos e ganhamos respeito mútuo. Stites era um homem imenso, com uma barba grisalha e braços cobertos por tatuagens que contavam a história da sua vida, do Vietnã à fundação do clube. Expliquei a situação com franqueza. Nem precisei exagerar. Eles querem tomar minha casa para fazer uma festa, Stites. Prefiro entregá-la aos meus amigos por uma boa causa. Ele ouviu sem me interromper. Quando terminei, ficou em silêncio por um tempo. Depois falou, a voz grave e rouca. Meus caras e eu odiamos 3 coisas, Asher, um ladrão de moto, gente que desrespeita a bandeira e valentões. Pelo que você me contou, sua família acerta 2 desses 3. Estamos dentro. Vamos trazer o capítulo inteiro. Vamos fazer a maior corrida beneficente que esse condado já viu. A última peça do quebra-cabeça era o processo civil. A paralegal do bem preparou o protocolo.
Um calhamaço de papéis detalhando a transferência fraudulenta dos US$ 250.000, anexando cópias dos extratos bancários e a carta incriminadora da minha mãe. Exigia o reembolso completo com juros e danos punitivos. Vamos protocolar um dia antes do evento, explicou Ben ao telefone. E estará oficialmente no sistema. O oficial de justiça vai estar a postos. Servimos os documentos no momento exato em que eles causarem uma cena. É o movimento de checkmate. Na noite anterior ao rally, Sal e eu estávamos na oficina silenciosa, o ar vibrando de expectativa. Dezenas de tendas de fornecedores já estavam montadas no campo. O palco da banda estava construído. A equipe de segurança posicionada. Última chance de desistir, disse Sal em voz baixa, embora seus olhos não mostrassem dúvida. Pensei no garoto de 17 anos na garagem, coberto de graxa, implorando por uma palavra de aprovação. Pensei no jovem de 18, vendo o pai fechar a porta na sua cara. Pensei na cobrança fraudulenta no meu extrato e na zombaria pública no Instagram. Eles carregaram essa arma, eu disse, pegando uma chave inglesa e sentindo seu peso sólido na mão. Apontaram para minha cabeça. A única coisa que estou fazendo é virar ela de volta. Dia 20 de setembro. Amanheceu quente e sem nuvens. Um dia perfeito para um casamento, ou, no meu caso, um levante. Às 10 horas da manhã, o silêncio da minha propriedade foi substituído por uma sinfonia de caos controlado. O rugido profundo de centenas de motores Vectrum fazia o chão tremer, enquanto motoclubes de todo o estado chegavam informações disciplinadas. O ar, normalmente limpo e com cheiro de feno, agora estava espesso com o aroma glorioso de churrasco vindo de 3 food trucks e o som de rock clássico tocando alto no palco profissional. O chat GPT disse. Arco-íris de pinturas personalizadas, vermelho maçã do amor, azul metálico, cromo reluzente, cobriam os campos onde minha família havia imaginado tendas brancas impecáveis e arranjos florais. Em vez de manobristas com uniformes impecáveis, havia motoqueiros corpulentos com coletes de couro cobertos de emblemas, orientando o tráfego com facilidade experiente. No portão principal, uma faixa enorme, impressa profissionalmente, tremulava ao vento. Primeiro Freedom Ride Charity Bash, toda a arrecadação para apoio a veteranos da nação. Eu estava na varanda da minha casa, tomando uma xícara de café, sentindo uma calma elétrica e estranha. Sal estava no telhado da oficina com um par de binóculos, atuando como nosso vigia. A equipe de segurança, liderada por Ank, estava posicionada no portão, presença profissional, inabalável. Tudo estava no lugar. Exatamente às 14 horas, pontualmente, a voz de Sal estalou no walkie-talkie que eu segurava. Temos movimento. Comboio de carros europeus brilhantes. Parece que o circo chegou à cidade. Dei o último gole no café e desci a entrada até o portão, me posicionando logo atrás de Ank. A música parecia aumentar, como se pressentisse o drama iminente. O primeiro carro, um Mercedes preto reluzente, parou bruscamente no portão. Minha mãe, Eleanor, praticamente saltou do banco do passageiro, vestida com um vestido azul claro e um chapéu que provavelmente custava mais do que meu primeiro jogo de ferramentas. O sorriso dela era forçado e brilhante, mas se desfez no instante em que viu a cena. A faixa, as motos, a música, a multidão de gente de jeans e couro. Seu rosto se contorceu numa máscara de puro horror. É Asher. Ela gritou, a voz quase inaudível por cima do solo de guitarra do Lynyrd Skynyrd. O que é isso? Dei um sorriso sereno. Bem-vinda ao Freedom Ride Charity Bash, Eleanor. Ingressos custam $50. Toda a arrecadação vai para veteranos. Posso te ajudar em algo? Mais carros pararam atrás deles. Um cortejo de BMWs, Audis e um Rolls-Royce vintage impecável. Meu pai saiu do Mercedes, o rosto carregado de raiva. Em seguida vieram Trevor e sua noiva, Annabelle, deslumbrante em um vestido branco volumoso. Atrás deles, um pequeno exército de convidados em trajes de casamento, com expressões que passavam rapidamente de festivas para completamente perplexas. Que porcaria é essa? Trevor avançou, o rosto vermelho. Os fornecedores estão logo atrás. Este é meu casamento. Não, eu disse, com a voz calma e firme, acenando para Ank. Este é um evento beneficente privado e legalmente autorizado, realizado na minha propriedade. Olhei além de Trevor para os rostos atônitos dos convidados. E todos vocês estão invadindo propriedade privada. Annabelle, a noiva, empurrou Trevor e avançou, o vestido arrastando na poeira. Você não pode fazer isso com a gente. Nós temos contratos. Na verdade, respondi, levantando meu celular, eu tenho contratos com as bandas, com os food trucks e com a equipe de segurança. O que vocês têm são documentos fraudulentos e um buffet muito confuso que está prestes a descobrir que foi contratado sob falsas premissas. Meu pai apontou um dedo para mim, o rosto ficando vermelho manchado. Eu vou destruir você por isso. Vou te processar por tudo que tem. Entre na fila, respondi, justo no momento em que Stitches, o presidente do motoclube, apareceu ao meu lado. Ele segurava um balde de doações e olhava para meu pai com uma calma inquietante. Temos algum problema aqui, pessoal? Stitches perguntou, a voz baixa como trovão. Ninguém quer atrapalhar um evento pacífico em apoio aos heróis da nação, certo? Minha família e seus 200 convidados ficaram congelados, presos entre a cruz e a espada. Atrás deles, a estrada. À frente, uma muralha de couro, cromo e indignação justa. O espetáculo estava prestes a começar.
O impasse no portão era um retrato de mundos em colisão. De um lado, os convidados do casamento, em meio à poeira, suas sedas caras e ternos sob medida parecendo ridículos diante do barulho dos motores e do rock. Do outro, eu, a equipe de segurança diante uma multidão crescente de motociclistas curiosos que sentiam o cheiro de uma boa história. Tirem essas pessoas do caminho! Annabelle gritou, sua voz um alarme agudo de privilégio. Ela apontou um dedo perfeitamente manicurado para as tites. Este é o meu dia especial. De repente, uma van branca com a logo da Elite Catering Adventures encostou atrás do comboio. Um homem confuso de jaleco de chefe desceu. Aqui é o Salão Hall. A gente trouxe uma torre de frutos do mar no gelo. Seria para eles, eu disse, apontando para minha família atonita. Mas você talvez queira verificar quem assinou realmente o contrato, porque não fui eu. E minha propriedade está reservada para hoje. O rosto do chefe empalideceu à medida que ele começava a entender. O caos aumentava, e meu pai percebia que estava perdendo o controle. Você é mais idiota do que eu jamais imaginei, Edward rosnou, a voz baixa e venenosa. Achou mesmo que isso funcionaria? Tenho amigos poderosos, Asher. Imagino que sim, respondi calmamente. Mas eu tenho as licenças. Nesse momento, outro veículo chegou, uma van branca com o logotipo de uma emissora local. Uma repórter e um cinegrafista saltaram, o equipamento já gravando. E eu também tenho a imprensa. Convidei para cobrir este maravilhoso evento beneficente. Sorria para as câmeras, pai. Ouvi dizer que seus apoiadores conservadores adoram vídeos virais. O rosto do meu pai passou de vermelho para cinzento. Ele viu seu mundo cuidadosamente construído de respeitabilidade ruir ao vivo na televisão. Mas Annabelle não era tão calculista. Movida por raiva e champanhe, avançou tentando arrancar a faixa do evento no portão. No processo, empurrou uma mulher, uma voluntária da caridade, viúva de um herói de guerra, que cambaleou para trás. A agressão. Sal gritou lá do alto do telhado, sua voz ecoando no sistema de som. Todo mundo viu. Ainda bem que temos polícia no local para controlar o tráfego. Como se fosse encenado, dois xerifes que monitoravam a entrada se aproximaram, expressão séria. O surto de Annabelle saiu do controle. Este é o meu casamento. Meu pai é um homem muito importante. Vocês não podem fazer isso. O pai dela, um homem corpulento com o rosto fechado como um punho, finalmente deu um passo à frente. Mas não olhou para mim, nem para os policiais. Olhou para Trevor, com uma expressão de puro desgosto. Ele era o investidor-chave que Trevor estava tentando conquistar há meses. Essa é sua família, Trevor? Ele perguntou, a voz perigosamente baixa. Esse circo? É essa a estabilidade que você me prometeu? Trevor gaguejou, o rosto uma máscara de pânico. Senhor Rylance, eu posso explicar? Nem se incomode, cortou Rylance. Ele se virou para a filha. Annabelle, nós vamos embora. O casamento está cancelado. O investimento também. Eu não vou permitir que minha família seja associada a esse lixo. Ele cuspiu a última palavra, olhando do meu pai para a multidão de motoqueiros, sem fazer distinção. Annabelle soltou um urro que poderia azedar leite, num acesso de fúria, arrancou o véu e o atirou no rosto de Trevor. Você arruinou tudo! Ela gritou, antes de voltar correndo para o carro do pai. Toda a cena estava sendo capturada pela câmera da equipe de notícias. Foi uma implosão pública espetacular. E foi nesse momento perfeito de ruína, com meu pai ali parado, encurralado e humilhado, que um homem calmo, com aparência profissional, atravessou a multidão. Ele segurava um envelope legal impecavelmente selado. Caminhou diretamente até meu pai. Edward Hall? Perguntou educadamente. Meu pai, atônito, apenas assentiu. Você foi notificado. O homem lhe entregou o envelope e foi embora. Deixei o momento pairar no ar por alguns segundos antes de dar o golpe final. Você deveria checar seu e-mail, pai, falei, com a voz clara e alta o suficiente para o microfone captar. É sobre os $250 mil que você roubou de mim há 10 anos. Incluí os juros. A cor sumiu completamente do rosto dele. Finalmente entendeu. Aquilo não era apenas uma festa arruinada. Era uma demolição. As consequências vieram mais rápidas e brutais do que eu jamais imaginei. A reportagem foi ao ar naquela noite e os vídeos se tornaram virais da noite para o dia. A manchete era sensacional e irresistível. Casamento de elite colide com rally beneficente de motoqueiros, a cor do milionário implode. O vídeo de Annabelle empurrando a viúva de guerra e meu pai sendo intimado virou meme antes do amanhecer. A seção de comentários virou um campo de batalha digital. Minha família foi crucificada. A tentativa patética de Trevor de zombar da minha oficina no Instagram foi desenterrada e espalhada por toda parte, retratando-o como o arquiteto arrogante da própria ruína. Na manhã de segunda-feira, a queda foi catastrófica para eles. Como o tio Ben havia previsto, os últimos investidores conservadores de Trevor, com medo de serem associados ao escândalo, pularam fora. A empresa dele, que já estava por um fio, foi basicamente desmantelada. Meu pai foi convidado a se afastar do conselho do prestigiado Country Club. O círculo social da minha mãe evaporou. Seu telefone ficou em silêncio.
Eles tinham construído todo o mundo deles sobre a base frágil da aparência pública, e eu acabará de detonar o alicerce. Na terça-feira, veio a ligação, não da minha família, mas de um advogado liso e em pânico, representando-os. Sr. Hall, ele começou, a voz tensa. Meus clientes querem muito resolver isso de forma privada. É mesmo? Respondi, recostado na cadeira do meu escritório, o zumbido familiar da oficina ao fundo me reconfortando. Esse navio já zarpou, afundou e agora é atração turística no fundo do oceano. Mas vou te dizer o seguinte e marque uma videoconferência. Todos eles. Você, meu pai, minha mãe e meu irmão. Amanhã, às 10 horas. E eles devem saber que meu advogado, o juiz Garza, estará presente. Na manhã seguinte, os rostos deles apareceram na tela do meu laptop. Pareciam abatidos, derrotados. O rosto do meu pai era uma máscara de fúria fria. O da minha mãe, inchado e manchado de choro. Trevor parecia um fantasma, esvaziado e perdido. Vamos poupar as formalidades, disse o tio Ben, sua voz imponente mesmo através da tela. Meu cliente está disposto a apresentar os termos para encerrar o processo civil por fraude, apropriação indébita e danos emocionais. Você não pode impor termos para nós, meu pai protestou, tentando reviver sua velha arrogância. Edward, cale a boca, rosnou o próprio advogado deles, olhos arregalados de pânico. Levantei a mão. Quem está impondo sou eu, disse simplesmente. Aqui estão meus termos. Não são negociáveis. Primeiro, em reembolso total e completo dos $250 mil roubados, mais 10 anos de juros compostos, calculados por um contador forense escolhido por mim. O total chega a pouco mais de $480 mil. Trevor fez um som de engasgo. Segundo, continuei, ignorando, um pedido público de desculpas, formal e por escrito. Será redigido pelo meu advogado e postado em todas as redes sociais de vocês, permanecendo lá por no mínimo um ano. Deverá admitir o roubo da minha herança e a tentativa de tomar minha propriedade por meios fraudulentos. Isso vai nos arruinar, choramingou minha mãe. Vocês já fizeram isso, respondi, seco. Terceiro, uma ordem legal, permanente e vinculativa de nenhum contato. Vocês não irão me ligar, mandar e-mails, mensagens, nem aparecer em minha casa ou no meu local de trabalho nunca mais. Qualquer violação será respondida com ação legal imediata. Ou o quê? Desafiou Trevor, com um lampejo do antigo eu. Vai nos processar de novo? Ou eu recuso o acordo, respondi, baixando a voz. E levo isso a julgamento. Cada documento, cada e-mail, cada carta manipuladora da mamãe se torna registro público, dissecado em tribunal aberto. Deixei isso assentar. Ah, e mais uma coisa. Compartilhei minha tela. Nela, um e-mail que recebi naquela manhã. O assunto dizia, em consulta de história, divisão de documentários da Netflix. Parece que algumas pessoas estão muito interessadas na história de uma família que deserdou um filho e roubou o futuro dele para bancar o outro, falei suavemente. Então vocês têm uma escolha, e assinem os papéis, devolvam o que roubaram e desapareçam da minha vida para sempre. Ou virem uma série documental em várias partes. Tem 24 horas para decidir. Encerrei a chamada, deixando-os encarar a tela preta, presos na prisão de consequências que eles mesmos construíram. Eles não levaram 24 horas. Levaram 3. O advogado deles ligou para o tio Ben naquela mesma tarde, a voz sem resistência. Eles aceitaram todos os termos. A assinatura ocorreu uma semana depois, em uma sala de reuniões estéril no antigo escritório de advocacia do tio Ben. Não foi uma negociação. Foi uma rendição. Meu pai, minha mãe e meu irmão sentaram-se do outro lado da longa mesa envernizada, com rostos sombrios. Pareciam menores, diminuídos, despidos da arrogância que por tanto tempo servirá de armadura. Observei enquanto assinavam papel após papel. O acordo de indenização. A autorização de transferência bancária de quase $500 mil. O pedido público de desculpas, cada palavra redigida por Ben, clara, direta e condenatória. O último documento era a ordem de não contato. Quando meu pai assinou, sua mão tremia. Ele me olhou, os olhos suplicando por um sinal, qualquer resquício do filho que havia descartado. Retribuí o olhar com nada além de uma frieza silenciosa e definitiva. Aquele filho se foi. Ao sairmos do escritório, o advogado deles o reteve. O pedido de desculpas precisa ser postado agora, disse, exausto. E está no contrato. Fiquei nos degraus do prédio enquanto Trevor, com as mãos trêmulas, pegava o celular e postava a mensagem de desculpas. Momentos depois, meu pai fez o mesmo. A capitulação digital estava completa. Alguns repórteres, avisados sobre a reunião, esperavam do lado de fora. Avançaram sobre minha família, que passou por eles em silêncio e entrou num carro, bem diferente do comboio confiante que havia aparecido na minha porta semanas antes. Então as câmeras se voltaram para mim. Sr. Hall, pode comentar o acordo? Asher, o que vai fazer agora? Respirei fundo. Eu não tinha planejado nada, mas as palavras vieram, claras e certas. O acordo não é uma vitória, disse, com a voz firme. É uma correção. É a devolução de algo que foi roubado de um garoto que só queria construir coisas. E é exatamente isso que vou fazer com ele. Olhei diretamente para a câmera principal. Estou anunciando a criação da Asher Moto Foundation.
A quantia total da herança devolvida será usada para criar um fundo de bolsas de estudo. É para jovens que querem seguir carreiras em ofícios técnicos, como mecânica, soldagem, construção, criação, mas cujas famílias não apoiam seus sonhos. É para todo garoto que já ouviu que sua paixão não vale nada. Os repórteres começaram a anotar freneticamente. Mais tarde naquele dia, de volta ao santuário da minha oficina, Sal me entregou uma cerveja gelada. Escher Moto Foundation. Gosto do som disso. Sou certo, respondi, dando um longo gole. Tinha gosto de liberdade. No celular, havia uma única mensagem de texto de um número desconhecido. Era de Trevor. Uma única frase. Me desculpa. Por tudo. Olhei para a mensagem por um momento e a apaguei sem responder. A cura dele não era mais minha responsabilidade. Os meses seguintes foram uma revolução silenciosa. O dinheiro chegou. A fundação foi estabelecida. Recebemos centenas de inscrições, histórias de jovens do país todo que me lembravam tanto de mim. Numa tarde, Sal me trouxe um tablet. Mostrou uma foto nas redes sociais. Era a casa do meu pai, onde cresci. Havia uma placa de vende-se no jardim. Eles tiveram que vender para cobrir o acordo e os honorários legais. Eles se foram. Desapareceram para a obscuridade que mereciam. Minha vida voltou ao ritmo natural. Mas era um novo tipo de silêncio. Não era o silêncio da solidão. Era o silêncio da paz. O ronco de um motor finalizado. O riso de amigos na oficina. O silêncio respeitoso de um bolsista me mostrando seu primeiro projeto. A história já não era mais sobre a família que me rejeitou. Era sobre a comunidade que construí. A família que escolhi, Sal, Tio Ben, Stitches, e todos os outros que me viram por quem eu realmente sou. Era sobre o legado que eu estava forjando, não com sangue e obrigação, mas com aço, fogo e a escolha de transformar uma grande injustiça em fonte de esperança para os outros. Peguei minha máscara de solda, o peso familiar de conforto nas mãos. Lá fora, o sol do Texas se punha, lançando sombras longas sobre a terra que era, enfim, verdadeiramente minha. O jogo havia terminado. Eu venci. Mas o verdadeiro prêmio não foi o dinheiro, nem a vingança. Foi o silêncio. E o conhecimento profundo e inabalável de que agora sou eu quem segura a caneta, escrevendo uma história que é inteiramente minha.